Yeah. Na química, a mágica acontece no ar. Reações que fazem nosso mundo girar. Espectrometria de massas, o futuro a brilhar. No BR+, a ciência vem pra ficar. Fala de reações, conhecimento em ação. Divulgando ciência de mão em mão. Papo de ciência, vamos celebrar. Química na veia, não vamos parar. Massas e reações juntos a brilhar. Divulgando a verdade, prontos pra impactar. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, ABR+. E hoje estamos inaugurando uma série sensacional, a série de brasileiros de sucesso em espectrometria de massas. Eu não sei se você sabe, mas temos vários brasileiros que têm se destacado na espectrometria de massas mundial. Vários deles desenvolvendo técnicas com laboratórios extremamente bem montados, sendo destaques em revistas, em prêmios, em congressos, nas sociedades internacionais de espectrometria de massas, a Sociedade Americana, a Sociedade Internacional. E estaremos agora nessa série entrevistando esses brasileiros de sucesso para que eles contem a sua carreira, o seu laboratório, quais os projetos que ele toca e, portanto, nos acompanhem. Você conhecerá melhor esses brasileiros de sucesso, o que eles fazem, e também você pode se inspirar no seu trabalho. Se você é um jovem ainda procurando se achar na sua carreira científica, quem sabe você não encontrará aqui a inspiração para fazer espectrometria de massas, para também ser um brasileiro de sucesso em espectrometria de massas. E para começar essa série, ninguém melhor do que... Quem será que está iniciando a série, hein? Vamos lá, pessoal, descobrir quem está com a gente? Olha aí, chegou! Boniek Gontijo. Boniek, muito bem-vindo aqui ao nosso Papo de Ciência, o podcast da BR+, e obrigado por iniciar essa série. Eu que agradeço, é uma honra gigantesca, né, iniciar essa trilha aqui com vocês, né, no Papo da Ciência. É uma honra, né, esse brasileiros de sucesso em espectrometria de massas, e vamos lá. Muito bem, Boniek. Olha, você tem uma carreira brilhante, eu sei, conheço um pouco, e tem se destacado aí ao redor do mundo, não só no Brasil, mas no mundo também. Então, queria que você contasse como é que a sua carreira se iniciou, quais foram os principais passos, por onde você passou. Conta aí um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, a sua carreira de sucesso em espectrometria de massas. Farei algumas perguntas também, mas o Boniek, pelo Boniek, como que você descreveria? Ok. Então, a minha carreira, né, iniciou, acho que propriamente dito, quando eu escolhi fazer química, acho que no segundo grau. E aí um dia eu recebi um manual do estudante, né? Naquela época a internet ainda estava nos seus primeiros tempos. E fazíamos inscrição ainda por envelope, né? Então eu resolvi aplicar para a UFSCar, fui aprovado. Entrei no curso de Química e lá eu tive contato, né? No primeiro momento eu fui para a área de síntese orgânica, né? Química orgânica me chamou mais atenção. E eu tive oportunidade, né, de trabalhar num laboratório muito bem equipado de síntese orgânica, onde que eu tive contato com CGMS, o massas. A gente usava isso para caracterizar os nossos compostos. E ao longo do curso, a partir do momento que eu fui tendo mais contato com instrumentação, eu decidi, né, que eu ia continuar numa carreira focada em espectrometria de massas. E aí, naquele tempo, né, bem antes, eu lembro, né, que eu mandei um e-mail para o Marcos, eu vi quem que seria, né, os grandes nomes da espectrometria de massas, e me apareceu lá o Marcos, numa pesquisa, e a gente tinha organizado uns colegas, né, em Campinas, no Hopi Hari,
E aí a gente casou, né, de conhecer lá o Thomson, e aí foi, assim, um encantamento à primeira vista. Ao longo, no semestre seguinte, né, isso acho que foi lá em 2006, em 2007, né, participava das reuniões de grupo, e a partir disso, né, eu consegui entrar no mestrado. Eu fiz um mestrado numa área ainda clássica do grupo Thomson, que é uma área de investigação de mecanismos reacionais. Tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas, grandes colaboradores, né? Isso é um grande diferencial, porque a gente tem contato com outras visões. E fiz o mestrado, depois, né, continuei no doutorado. Na época estava iniciando um grande projeto no grupo, a alta resolução. Primeiro o FTI-CRMS foi instalado no Unicamp, no país, e um também na Petrobras, e eu participei, né, o Marcos me deu essa oportunidade de participar nesse projeto, que sou muito grato, e até hoje, né, o meu doutorado, né, acompanha a minha carreira após a minha graduação na Unicamp em 2011, né. Eu fiquei, depois disso, né, 2 anos, né, graças a essa expertise desenvolvida no grupo, no CEMPES, né, fiquei responsável pelo FTICR, né, e depois oportunidades saíram naquele momento, né, de abriram alguns concursos em espectrometria de massas, e foi onde que eu tinha o desejo de ficar um pouco mais próximo aos meus pais. Eles moram não tão longe aqui de Goiás, mas a região onde eu cresci, né, no interior aqui na região central do país. Então, vim para Goiânia, né, cheguei aqui, a gente encontrou um ambiente que, digamos assim, árido em termos de instrumentação, mas as coisas foram caminhando ao longo do tempo, né, para que a gente pudesse construir aqui uma infraestrutura, né, principalmente com apoio também da Petrobras, né, um grande parceiro sempre. E quando eu iniciei, né, assim, a gente não tinha nenhum espectrômetro de massas aí, mas eu tinha uma colega, né, que na mesma época, uma Thomsonite, a Patrícia Verardi, né, ela estava em Brasília, e a gente iniciou, primeiro aluno de mestrado, trabalhou inteiramente na Embrapa Agroenergia, desenvolvendo a técnica de paper spray, aplicando para solucionar um problema lá. E depois disso, né, as coisas eu acho que foram acontecendo naturalmente, mas o que eu posso, assim, deixar de mensagem, né, assim, na carreira é a gente sempre, né, assim, ter uma persistência, né, porque sempre a gente tem altos e baixos, mas a gente não pode encontrar, né, no caminho algumas pedras, né, e parar ali, né, a gente tem que sempre persistir. Eu acho que foi assim, se aqui estou, né, foi por isso, basicamente, né, isso a gente também se inspira também em quem nos formou, né, então acho que o Marcos tem uma contribuição muito grande nisso. Muito bem, Boni, eu queria só destacar alguns prêmios aqui, algumas distinções que você teve na sua carreira até agora. A gente estava conversando, você saiu numa lista aí de top 40, abaixo de 40, né? Que lista foi essa, Boni? Essa foi uma lista, né, foi uma surpresa muito grande, uma lista de um jornal bem conhecido na área, uma magazine, né, de Analyst Scientist, e eles fazem essa premiação, né, essa lista a cada 4 anos, né, e regularmente eles têm ali os top 100, né, em termos mundiais, né, tem grandes figuras da espectrometria de massas, como o professor Cooks, né, a própria Lívia, né, sempre aparece na lista. Sim. Então foi um momento muito especial para o nosso grupo aqui. Boni, que a gente pensar bem, né? A gente tem tantas dificuldades no Brasil, a gente está meio isolado, financiamento. Obviamente, a ciência nasceu na Europa, migrou para os Estados Unidos,
O Brasil, a gente fica sempre pensando, né? Puxa vida, aqui é samba, futebol, Uhum. Fórmula 1, e aí um brasileiro, né? De aparecer na lista dos mais importantes numa área tão especializada como a espectrometria de massas, é sensacional, gente. Nós temos aqui o Boni, que está iniciando essa série, e vamos mostrar outros também, né, Boni? A gente tem Com uma lista aí certeza, de gente. brasileiros. Um A celeiro muito Lívia, fértil. tem a Lívia, tem o Anderson, tem a Débora, tem a Ana Valéria, tem a Sussuline, tem a Andréia. Gente, nós temos uma lista muito grande. Eu falei alguns rapidinho aqui, né? Aí, mas você também saiu numa lista aí que é a tal de Faces of Mass Spectrometry, as faces da espectrometria de massas, foi isso? Isso é uma iniciativa do jornal, né, do Journal do JASMAS, da Sociedade Americana de Espectrometria de Massas, né? E aí, assim, é uma maneira de divulgar, né, grupos, assim, emergentes, pessoas da comunidade, enfim. Também foi um reconhecimento muito grande. Tive uma entrevista, né, a gente fez tipo uma publicação, está registrado, né, no JazzMass, e na SMS sempre fica aparecendo, né, um painel com a foto. Fantástico, eu já estive lá e já vi a sua fotinho, viu, o Bonek? Parabéns. Você também ganhou uma medalha, né? Essa medalha, sem dúvida, é a mais importante. Medalha JMR, José Manuel Rivera, verdade? Exatamente, isso foi acho que um dos últimos grandes acontecimentos, né? Aconteceu no final de 2024, no Ibero, né? Foi muito gratificante, né? A gente teve uma palestra, né? Foi um momento de grande felicidade, uma maior honraria da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas. Isso eu tenho que sempre ter uma honra, né? Uma gratidão muito grande. Eu estive no seu laboratório e vi que você tem pendurado nas paredes do seu laboratório várias capas de revista, é verdade também, Bonnie? Sim, a gente temos atraído a atenção, né, da comunidade, né, indicação para capas. Recentemente, né, ficamos muito gratos com uma capa no Analytical Chemistry, né, eles mandaram para a gente um pôster gigantesco, eu nunca tinha visto, né. Vamos enquadrar, mas isso é muito gratificante, né, assim, ver que o trabalho tem um destaque né, principalmente um trabalho aqui, o Brasil está assim, né, tá sendo bem reconhecido por isso, né, então, como você falou, a gente tem sérios problemas, né, mas eu acho que fazemos muito bem nas nossas condições, né? Porque não é só ter um financiamento, né, importar Sim. coisas, a gente tem todo um ambiente que às vezes pode soar, né, não pode soar tão fértil para a gente. Claro, olha, isso tem que ser considerado também. Nós temos que considerar, colocar na balança. Não é um empreendimento em que o brasileiro, né, sai de igual para igual. A gente tem dificuldades, assim, por exemplo, um reagente, né, Boni, que você compra, às vezes demora meses. Nos Estados Unidos você pede à tarde e chega de manhã, né? Exatamente, é outra coisa. O que eu quero fazer? Eu não preciso planejar. Você pede no dia à tarde, no outro dia de manhã, no dia à tarde, no outro dia de manhã, você está no laboratório, todas as empresas estão lá. Se bem que agora a gente também fez uma grande infraestrutura em serviços no Brasil, está muito, muito melhor. Todas as empresas estão no Brasil, a gente tem o pessoal aqui dando assistência. Melhorou bastante, obviamente não está no mesmo nível da Europa, nos Estados Unidos, mas a gente teve aí com as empresas, nossos patrocinadores estão pesados também no Brasil, que muita gente comprando equipamentos e tudo mais. Ô, Boni, e você tem um laboratório, certo? Você passou pela UFSCar, pela Unicamp, pela Petrobras e chegou na Universidade de Goiás. Foi esse seu caminho? Estou certo? Exatamente. Uhum. Petrobras esteve lá com a Rosana, com o Guimarães, né?
a química, a gerência da química, né, onde fiz grandes amigos, né, ainda remanescem. Então foi um período muito legal. O Igor, teve uma turma lá, né? O Mário, foi a O turma Mário, sensacional. E aí você montou um laboratório, você tem um apoio hoje da Petrobras. Conta, agora a gente quer que você fale desse seu laboratório, dos seus projetos. O Carlinhos, que está comandando aqui a isso, já colocou, olha aí. Bonic, conta aí, o que é esse CEMEP? Que centro é esse? Qual a relevância? O quanto que tem aí de equipamentos, investimentos, linhas de pesquisa? Está todo mundo aqui ansioso para saber que centro é esse que o Bonic montou no Brasil. Bora! Ok, então eu falarei aqui brevemente, né, esse centro que foi inaugurado aqui no ano passado, né, mas ele vem aí de um resultado, como havia comentado, desde o meu ingresso aqui na UFG. A gente primeiro teve um laboratório, né, um grupo menor no IQ, que se chamava LACEN, ainda remanesce esse laboratório de cromatografia e espectrometria de massas, né. Somos 2 professores aqui no CEMEP, a professora Andréia, ela tem uma expertise maior na parte de preparo de amostras e cromatografia. E a partir do momento, né, que a gente se viu necessário, né, ampliar o escopo, né, em função dos projetos, principalmente esse foco de ultra alta resolução, o FTICR, para misturas complexas, a gente teve a necessidade de ter um aumento da nossa capacidade aqui, né, então veio um 15 Tesla, e aí esse 15 Tesla ele não poderia ser acomodado dentro do laboratório antigo, né, por sérias limitações, é um prédio antigo, não tem o pé direito, enfim. E aí a gente teve a necessidade, né, de construir um novo ambiente, então é o centro, e a gente tentou, né, colocar algo mais amplo que nós fazemos, a gente estuda moléculas, né, a gente usando a espectrometria de massas, né, e também aplicações aqui em energia, né, que é o nosso foco. Esse conhecimento molecular vai subsidiar ações, né, ali no setor de energia e no setor de petróleo, né, como a espectrometria de massas ajuda a desenvolvimento, os desafios nesse setor, né. Então, esse é o nosso prédio aqui, ele está localizado num setor da universidade que é chamado Parque Tecnológico Samambaia, né? A UFG, ela está em expansão, abriu esse parque tecnológico e aqui coloca laboratórios, né, com cunho mais ligado com o setor industrial, né? Então, um pouco sobre a gente, né, eu explanei ali um pouco, que é uma evolução ali do grupo, do LACEN, né, e a nossa expertise, né, é usar essas ferramentas, desenvolver métodos, desenvolver estratégias de espectrometria de massas para ali alcançar uma caracterização mais abrangente em termos de espectrometria de massas, né, usar toda essa informação, principalmente para antecipar desafios, né, para gerar soluções e contribuir para o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis, né. Então, a gente saiu ali de uma petroleômica mais clássica, né, e hoje a gente tem vários projetos envolvendo materiais, envolvendo isótopos, envolvendo, né, usando machine learning e inteligência artificial também, para usar toda essa informação molecular para aumentar a eficiência de processos, né? Então, todo o ator por trás disso, né, são os espectrômetros de massas. Aqui algumas fotos do nosso grupo, né, a gente inspirado lá também no Thomson, né, um espaço para os alunos, bem confortável, né, a imagem externa, né, aqui a gente tem ali na entrada e tem ali algumas capas, né, que, como falamos ainda há pouco, uma pequena sala de reuniões e ali uma visão, né, de alguns equipamentos, um QTOF, foi um dos primeiros equipamentos que ingressaram no grupo, um Kiwi, né, já está com quase 12 anos, mas ainda, né, trabalhando full time. E aí as nossas áreas, né, hoje a gente pode dizer, né, assim, uma ciência molecular, a gente tem uma ferramenta mestre,
que a gente aplica ali, né, quer seja óleo, quer seja uma biomassa, um solo, né, um fluido biológico. O foco sempre é tentar desvendar essas misturas complexas através do desenvolvimento de método, né? A gente tem grande aplicação na área de petróleo e novos combustíveis avançados, mas também fazemos um pouco de metabolômica, e também, né, o Goiás é um estado produtor de alimentos, né? Então, há vários trabalhos nessa temática também de food chemistry, e recentemente, junto com o advento do centro, né, a gente incorporou aí a razão isotópica, tem uma nova linha, né, tanto com o Orbitrap, como também para análise de gás, são isótopos raros, uma molécula com carbono 13 e deutério. Nós fazemos essas medidas aqui, e essas medidas dão uma informação, é como se fosse ler o passado daquela molécula, né? O que aconteceu com aquela molécula? Isso pode te dar evidências aí, a uma traceabilidade de processos, né? Então, aqui na parte molecular, a gente, né, trabalha aí com uma pluralidade de amostra, drogas, biomoléculas, né, marcadores. A gente tem aqui alguns estudos de metabolômica, né, isso é conduzido aí pela professora Andréia, proteômica, né, a investigação de mecanismos e cinética, controle de qualidade, né, e toda a parte também focada no ambiente geológico e biológico, né? Misturas complexas, né, digamos assim, é o carro-chefe aqui do grupo, principalmente petróleo. Hoje a gente está migrando um pouco, pensando cenários mais futuros, né? Então, tem misturas de processamento, biomassa, né? Materiais, né? Transformar isso em novos materiais, a gente tem trabalhado, e também em farmacêuticos e cosméticos, influenciado também por algumas demandas que nos aparecem, do parque aqui de Goiás, de Anápolis, onde a gente tem bastantes empresas, né? Tudo isso é ancorado na parte de desenvolvimento de métodos. A gente precisa, né, solucionar ali várias demandas, ajustar qual é a melhor técnica de ionização, ou adaptar o método para a amostra específica, né? A gente não tem sempre uma solução assim já bate pronto, laboratório de pesquisa. A gente tem que avançar ali nas estratégias em espectrometria de massa. Na parte de alimentos, a gente monitora ali em níveis traços pesticidas, né? Fazemos imageamento de frutas para detectar microtoxinas, né? Um trabalho da maçã, que a gente ficou bem conhecido nacionalmente, né? A gente ficou até viral no WhatsApp, mas são algumas ferramentas. A parte de metabolômica, né, a parte clássica, né, fazendo o LCMS, toda a parte de atribuição ali dessas moléculas. A gente tem trabalhado com o hospital aqui também, o Hospital das Clínicas, um projeto bem interessante para estudar demências, né, usar marcadores para classificar os tipos de demência. Né, o maior aqui, digamos assim, 80% a 90% do escopo é energias e petróleo, né? Então, a gente tem tanta parte de focando aí em novos combustíveis ou combustíveis avançados, né, que vem aí de biomassa e coprocessamento, a petroleômica para ajudar ali na parte geoquímica, né, e na parte também de processamento, né? E recentemente a parte de isótopos, né, a gente consegue ler ali a assinatura isotópica do metano, de vários gases, usando um equipamento que é único aqui na América Latina. É um equipamento, um setor magnético de alta resolução, ele chega até 45.000 de poder de resolução, tem ali uma série de detectores. Os detectores, eles têm uma tecnologia nova, que eles são maleáveis, então você consegue sair, né, do deutério e ir lá para o CO2, né, dar um jump. E a gente vem aplicando isso, desenvolvendo estratégias também com o Orbitrap, que é uma linha nova de pesquisa. A gente teve uma parceria forte com o Caltech nesse sentido, né? A gente foi lá aprender como se faz, e a gente está fazendo agora, né, aplicando isso para autenticidade de frutas, monitoramento ambiental e também a questão de forense, né? Principalmente aminoácidos.
E aqui há alguns equipamentos, então no grupo, a gente tem ali, como ciências moleculares, a gente consegue fazer fontes para fazer magiamento, tantas fontes como Maldia tradicional, temos a fonte DESE, a gente tem a fonte ali, acoplo DESE com laser, né, com infravermelho, que a gente chama a fonte laser ou Maldese, a depender da denominação. No início, a gente trabalhou muito com paper spray, a gente teve os grandes trabalhos com paper spray. Aqui, aqui é uma foto geral aqui dos nossos principais equipamentos, né, no canto, não sei se eu consigo apontar, mas ali no canto esquerdo superior, né, tem ali a sala de preparo de amostras para gases, né, então ali a gente faz aquele laboratório bem clássico, né, onde a gente vai fazer uma destilação criogênica do metano para purificar, né, a fonte de EI a gente precisa ter só um componente lá, senão fica difícil. Então a gente retira todos os contaminantes gasosos, preparo de amostra, né, aqui embaixo a gente vê ali um laser, onde a gente acopla ele junto com a fonte DESE, que a gente tem ainda bem antiga, lá da Prozólia, né, e o nosso equipamento de maior campo magnético, o 15 Tesla, né, que ele tem uma resolução muito boa, mas fora isso, né, tem uma capacidade maior maior em termos de íons, né, de analisar uma faixa dinâmica maior, e onde a gente vamos aplicar esses novos desafios, onde você tem biomassa e petróleo junto, aumentando exponencialmente a complexidade do sistema, né? Aqui são alguns outros, né? A gente tem alguns orbitraps, tem um orbitrap focado para isótopos, o Kiwi, o primeiro dos espectrômetros de massa, né? Que tivemos. E hoje a gente está trabalhando com essa parte de de novos combustíveis, né? A gente tem um CFC, esse CFC acopla com Orbitrap, né? Ele conversa, então a gente está fazendo a separação de oxigenados, olefinas, né? E trabalhamos ali para modificar o APCI, para tentar ver essas parafinas e olefinas em condições de pressão atmosférica. E aqui é todo o grupo, né? O nosso grupo é quem que faz isso, né? Todo o sucesso são essas pessoas brilhantes que passaram aqui pelo nosso grupo, a professora Andréia, né, e eu, na verdade, somos só aqui os figurantes, e quem faz o trabalho são toda essa galera, né, aqui representado pelos atuais, né, o laboratório é dinâmico, mas também por todos os que, né, passaram aqui para a gente. A gente também tem aí exportado alguns, né, já tem pessoas na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, né, fruto aqui do grupo, né? Então, nos gratifica muito. Sensacional, Bonek. Você está exportando também seus alunos para fora do país, é isso? Exatamente. A gente tem aí alguns egressos. Você lembra de algum aí de cabeça para citar? Recentemente até encontrei a Lídia, né, uma egressa na Alemanha, né, ela está trabalhando pesquisadora no GFZ, que é um grupo, um setor de geoquímica na Alemanha. A Jéssica é uma egressa do grupo, ela está na Biotech, desenvolveu, né, uma das empresas desenvolveu a vacina do Covid, trabalha nos Estados Unidos. Tem o Jefferson também trabalhando nos Estados Unidos, a Verônica, e o Igor, né, ele está trabalhando numa empresa no Canadá. Muito bem, olha aí, brasileiros de sucesso, gente, exportando a espectrometria de massas do Brasil. Nós, há algumas décadas, a gente importava 100%, não é, Bonek? Mandava os nossos alunos para estudar e trazer de volta para tentar montar aqui uma massa crítica em espectrometria de massas. Hoje nós temos esse laboratório aqui, eu contei 27 na foto. Acertei, Bonek? Rapidinho. Um grupo 30, ficaram alguns de fora, né? 30, sim. Estavam viajando, não puderam. Aqui nós tínhamos 55 nessa época. Exatamente. Agora temos um pouco menos, mas 30 alunos, uma massa crítica aqui incrível.
Boni, que você falou que teve um artigo publicado no Analytical Chemistry na capa, é isso? Isso. Recentemente, agora na edição de março, né, é um artigo que ele é denominado aí lições que nós aprendemos, né, para tentar fazer desenvolver métodos de razão isotópica para determinar a razão de carbono 13 de misturas no Orbitrap. E a gente vem implementando isso, trabalhando desde 2023, propriamente, né? Então, passamos ali por vários desafios, né? E encontramos ali uma solução variando, né? O AGC, alterando o AGC, alterando ali o ion time, o IT, né? Do equipamento. A gente consegue ter, né? Tipo monitorar e a concentração, checando a população de íons, a gente consegue ver um platô, né? E aí nesse platô a gente consegue encontrar ali uma condição ótima onde que a gente não tem tanto um fracionamento, né? Porque para razão isotópica, fracionamento importa bastante, né? Então, se você está formando dois tipos de íons, tem um efeito cinético ali do mais leve em relação ao mais pesado. Então, esse artigo é como se fosse ali um guideline, né, para como melhorar e trabalhar num ambiente que até então a literatura só fazia exemplos de compostos puros, né, em solução, e aí um ambiente um pouco mais complexo. Maravilhoso. Pessoal, Analytical Chemistry é o principal jornal de química analítica no mundo. Parabéns, o Boniek. Boniek, e razão isotópica para petróleo você também tem feito para determinar a origem ou são novos desafios? Como é que você diria? São novos desafios. Nós estamos focando no metano em gases, né, de reservatório. E esse metano a gente analisa ali as espécies agrupadas, né, são isótopos agrupados. Então, são dois isótopos agrupados, são um carbono 12 com 2 deutério, e o carbono 13, né, com 1 deutério. Avaliando essas duas espécies, a gente consegue resolver alguns overlaps que existem na análise isotópica Book, né, que é olhando só o carbono 13 geral, principalmente definindo a origem desse metano, eu consigo saber se ele é termogênico, se ele vem de craqueamento, se é biológico, e considerando ali uma condição de equilíbrio no reservatório dessas espécies, né, a gente consegue estimar a temperatura com que esse metano equilibrou, né, então isso faz uma inferência à temperatura do reservatório, que é usado para modelar ali as bacias, enfim, né, mas você consegue fazer várias outras hipóteses, elaborar hipóteses, né, baseado no perfil desses isotopólogos, né, então é muito interessante, assim, você consegue saber o que aconteceu, né, do passado. Isso pode ser feito tanto para metano, para CO2, carbonatos, né, então o pessoal usa muito para saber o que aconteceu, se a Terra esfriou, esquentou no passado, então, os geólogos. Uhum. É incrível, porque a razão isotópica é uma das primeiras áreas que a espectrometria de massas enfrentou, né? Para saber a origem, né? Carbono 12, carbono 13, e também urânio 235, foi enriquecido. A história da espectrometria de massas e a razão isotôpica é um link extremamente forte, né, Boniek? Primeira vez que se isolamos NEAR nos Estados Unidos, primeira vez isolamento do urânio 235. Os megatrons, né? Os megatrons ali em Oak Ridge, na Califórnia. E continuamos. Talvez não, né? Sem dúvida a técnica mais poderosa nessa análise de razões isotópicas. E você faz com um Orbi, é isso? Não, essa de gases é um setor magnético. É um setor Aí magnético. O Orbitrap é como se fosse uma nova fronteira, né? Porque é uma técnica já bem consolidada, clássica, né? Vem lá da década de 40, 50. E o Orbitrap funciona aí como se fosse uma nova rota,
uma vez que nessas análises clássicas você tem que fazer um elemento por vez, né, um carbono, né, o Orbitrap não, você consegue fazer ali carbono, deutério, oxigênio, né, já tem vários artigos, e você consegue focar numa molécula, né, intacta. O objetivo não é concorrer lá com o que ainda é o padrão ouro, né, que é o setor magnético, mas te abre ali várias oportunidades, né, porque no setor magnético o preparo já mostra, às vezes você precisa fazer um protocolo que demora 2 semanas, né. No Orbitrap você dilui e injeta, né, você tem um resultado bem mais prático. Maravilha. Exatamente. Olha, outra questão que eu queria te colocar em relação à análise de FTMS. Você tem um equipamento aí da Bruker. Que resolução que vocês estão trabalhando? Deixe-me fazer essa pergunta. Ok, então temos dois, né, assim, em termos de resolução, assim, o equipamento, né, a gente tem que, às vezes, ele chega em resolução muito alta, né, assim, o equipamento pode chegar, se você focar em uma única massa-carga, até 20 milhões de poder de resolução, mas para misturas complexas, a gente trabalha ali com transiente, né, vai depender ali do modo, mas é de 3 segundos, né, então isso para massa ali, em torno de 400, né, a gente chega no 7 em torno de quase 1 milhão, né, e no 15, né, isso dobra um pouco na mesma ordem de magnitude, né. A gente não tem, assim, um efeito tão linear, né, isso vai depender justamente do tamanho que você deixa, né, os íons do sinal para ser coletado ali, né, então, mas já é suficiente para a gente, né, resolver as nossas demandas, né, mas é uma técnica, assim, que tem sido muito empregada aí para dar novos entendimento, né, molecular. Claro. Não, a gente trabalhando com espectrometria de massas, né, Boni, é que primeiro a gente começou com resolução unitária, todo mundo estava contente, depois passamos para 1.000, 10.000, 15.000, 40.000 e 100.000, e agora chegando 1 milhão, perto de 2 milhões de resolução, incrível. Você trabalha com padrão isotópico fino, tem alguma aplicação presente ou pretende fazer o A+2, que se vê outros elementos? Sim, isso para identificar, né, para fazer um check, né, para assinalar alguma fórmula que a gente quer ali ter certeza, né, a gente pode fazer esse experimento, e aí com perfil isotópico, né, mesmo que você tenha ali várias fórmulas moleculares, você consegue, né, olhando um M+2, 3 ou 4, né, você consegue resolver e tirar totalmente a sua dúvida, né, então é como se fosse uma técnica muito certeira para isso. E a gente quer agora também aplicar, né, tem uma técnica chamada 2D FTMS, né, onde que você consegue fazer espectrometria de massas, assim, em 2 dimensões, né, na verdade, é um processo, uma sequência de experimentos que você fragmenta todo mundo dentro da sala de CR, e você consegue, né, pelo decaimento de frequência, correlacionar cada íon, né, com seus produtos, seus íons filhos, né, então isso fica igual um espectro de RMN 2D, né, a gente vai ter um espectro de fragmentação de massas 2D. A gente tem muita alta resolução, mas não temos ainda um analisador para selecionar, né, o íon em alta resolução, então ainda é o trabalho do quadrupolo. Mas é incrível, porque a gente tem o segredo do sucesso da espectrometria de massas, né, Boni, é que não é só a massa exata, mas são os isótopos, os padrões isotópicos, fragmentos, massa exata e padrão isotópico. Os 3 pilares, né? Tem até esse slide, eu acho que é, né, a massa, perfil isotópico e fragmentação. Então, para você ter ali, confirmar, você precisa de ter esses 3 bem alinhados, né? E você tem um dos equipamentos mais poderosos do mundo nessa área, né? Maravilhoso. Fala um pouco mais da parte de análise de alimentos. Você disse que você tem um foco em alimentos, você está em Goiás aí. Fala uma aplicação em alimentos que o pessoal vai gostar de saber aí, que o Olha, o que nós desenvolvemos aqui, a gente
aplicamos ali, né, no primeiro momento, técnicas de ionização ambiente, né, então paper spray. Goiás, né, produz alimentos e a gente quer monitorar resíduos nesses alimentos, né, então pesticidas. Então no papel, o papel é bem interessante porque ele já é uma fase, né, extratora, a gente consegue preparar um extrato, né, ou modificar a superfície do papel, ele já faz aquela extração daquele resíduo ali. Você tem uma etapa de secagem, depois só uma lavagem do papel para remover o excesso, e aí a gente consegue aplicar uma diferença de potencial na frente do equipamento, né? Então, a fonte homemade, né? Os alunos sempre ficam bem interessados em trabalhar com paper spray, e aí a gente consegue fazer essa detecção, né? Essa triagem rápida. Hoje você pode fazer por LC-MS, né? Mas os métodos geralmente são bem demorados, e aí, para você fazer uma triagem, para fazer uma quantificação, acho que o paper spray funciona muito bem. Nós fizemos um trabalho também na área de alimentos, no sentido, né, algumas frutas, o pessoal coloca produtos para aumentar a vida de prateleira, né? Então, são alguns fungicidas, né, que no label do fabricante, tá, que é fotodegradável, enfim, né? Então, o Igor, né, fez até um doutorado de sanduíche no laboratório lá na Lusiânia, e o Murray, ele desenvolveu, né, uma estratégia de ver a penetração, né, o quanto isso vai adentrando no interior do fruto, né, assim, teoricamente não deveria, mas a gente mostrou pelo imageamento químico, né, por mal de image, né, que tem sim ali uma lei, e a gente conseguiu até fazer uma quantificação relativa disso, o quanto adentrava até 7 dias, né, e foi por isso que esse trabalho da maçã, né, deu o que falar, porque justamente, aquela uma maçã por dia, mas só maçã lá na geladeira, ela dura meses, né, então você tem que ficar desconfiado. Maravilha, sim, muito interessante, Boniek. Bom, então você tem, olha, áreas de alimento, está trabalhando com petróleo, está trabalhando com gases, razão isotópica. Assim, em relação à Petrobras, que é o que financia o seu laboratório, qual é o principal interesse que a Petrobras tem no seu laboratório? Qual é a principal área? Fala aí para mim. Não, a principal área hoje, né, é a alta resolução, né, pelo FT-CR-MS. A gente vem desenvolvendo aí, ao longo dos anos alguns métodos, né, algumas patentes, conjunto, e aí hoje, né, isso já está entrando tipo num fluxo analítico, onde que a gente tem essa caracterização, cria-se ali banco de dados para, né, para a empresa, e também, assim, existe várias demandas, né? Então, assim, a espectrometria de massas para justamente solucionar ali estratégias, soluções onde que outras técnicas não foram capazes, né? Então, assim, é como para confirmar algo ou para saber alguma estrutura, a saber alguma identidade molecular. Mas a petroleômica clássica, de maneira geral, né, é o carro-chefe, tanto na parte de avaliação de petróleos, né, a parte de geoquímica, focada um pouco mais em descobrir novos proxies, né, para processos que acontecem no reservatório. A gente tem usado também para o manejo de reservatório, um trabalho recente. Então, geoquímica de reservatórios, né, imagem, asfalto, a gente está aplicando agora, né, para saber envelhecimento, né, e aí essas técnicas de imagem é muito interessante, tem tido uma resposta muito boa, né, porque você não consegue extrair, né, então você consegue fazer análise ali em loco usando essas estratégias de laser, né, que a gente tem aqui. Então, tem que sempre bolar ali alguma estratégia, né, uma solução em função do ferramental que temos aqui. Muito bem, Boniek, uma parte muito importante do sucesso de todo pesquisador é se manter atualizado, participar dos principais congressos do Brasil e do mundo. Você tem participado ativamente do nosso Congresso da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas, os BRMAS, certo? Certo, estive lá no último, né, foi excelente.
que agora é um ibero-americano, congressos ibero-americanos. Olha, aí, temos aqui um upgrade no nosso congresso. E também tem participado dos congressos da American Society for Mass Spectrometry, ASMS. Você vai esse ano também, né, em San Diego? Sim, esse ano vou estar lá presente, né? E tem um trabalho oral, né? Muito feliz porque no grupo a gente vai ter 2 apresentações orais. A gente está indo em 3 pessoas e 2 foram selecionadas orais. E é importante porque na comunidade de FTMS, né, FTMS, né, tanto americana como europeia, né, eu estou com uma boa interface, né, fui convidado como speaker recentemente agora na França, 2 semanas atrás. No ano passado eu também estive no North America Fourier Transform Conference, né? Foi o primeiro congresso que eu fui no exterior, né? Lá em 2009, lá no TONS. Então, voltando, né, à comunidade, os mesmos assim, grandes, né, nomes ali da espectrometria de massas, então é muito gratificante. 2 apresentações orais, maravilhoso, porque hoje em dia a competição aí para que você tenha uma apresentação oral no ISMS é muito grande, não é, Bonnie? Sim, sem dúvida. Maravilha. Bom, gente, a gente está indo aqui para o final do nosso primeiro Brasileiros e Brasileiras de Sucesso em Espectrometria de Massas, entrevistando aqui o Boniek Gontijo, esse brasileiro aqui de extremo sucesso. Tem um laboratório aí numeroso, um laboratório totalmente aí muito bem equipado, vocês viram vários e vários equipamentos, tem mais de 30 alunos, o CEMEP, financiado pela Petrobras, um centro de pesquisa. Você construiu do zero esse CEMEP, não foi, Boniek? Assim, toda essa infraestrutura aqui basicamente foi assim, praticamente do zero, mas acho que com parceiros, né, trabalhando em equipe, né, com a dedicação aí de todo mundo, isso não foi só um trabalho de uma única mão, mas várias mãos, né? Sim, é sempre assim, né? Mas a liderança é extremamente importante. Parabéns, Boniek. Você abriu aqui com chave de ouro aqui a nossa série Brasileiros de Sucesso. Temos aí vários na lista para mostrar a força da espectrometria de massas no Brasil. Temos uma sociedade pujante, ativa, vários membros aí que têm feito grande sucesso, laboratórios muito bem montados, vários equipamentos, gente trabalhando, olha aí, sendo convidado para apresentações orais em congressos internacionais. Então, gente, vem com a gente na Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas. Teremos agora, no final de setembro, começo de outubro, mais uma escola de espectrometria de massas. Você precisa estar com a gente. Ano que vem voltaremos com mais um Ibero, né? O Boni, que você vai estar lá, com certeza. E então, chamando a todos aí para caminharmos juntos. E os patrocinadores, pesquisadores, alunos, vamos construir uma sociedade de espectrometria de massas ainda melhor, ainda mais forte, ainda mais significativa no mundo. E vamos nos inspirar aqui no Boniek. Boniek, suas considerações finais. Como tem sido fazer ciência no Brasil e como tem sido trabalhar com espectrometria de massas? Você se realiza nesse trabalho? Como é que é? Falou, suas considerações finais. Olha, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Me perguntaram se você faria tudo isso de novo. Sim, eu não me vejo, né? Eu amo a espectrometria de massa, eu amo o que eu faço. Assim, às vezes a gente, né, se encontra numa situação que a gente não tem as coisas, né? A gente acaba não indo para frente, né? Mas eu acho que assim, eu tenho muita fé, né? Uma coisa minha peculiar, né? Eu acredito muito, né, na constância. Se você faz um bom trabalho, eu acho que você
né, vai ter um retorno. Esse retorno, às vezes, não vai vir assim, no dia, né, mas é um caminhar ali a longo prazo, né. Então, o Brasil, a gente tem alguns desafios, mas é possível, sim, a gente fazer muita coisa aqui. A gente tem um time, né, as pessoas muito inteligentes, os brasileiros são muito queridos lá fora, né, em grupos, né, são bem dinâmicos, então, é sim possível, né, seguir nessa carreira, né, fazer a diferença, né, formar mais jovens aí, doutores, né, que tanto o país precisa, né. Eu acho que é isso, eu quero agradecer, Marcos, aí pela, né, acho que me sinto muito honrado, né, de ser o primeiro aí dessa série, obrigado pelo carinho de sempre, né, e na verdade, isso aí é um trabalho coletivo. Muito bem, olha, então estamos encerrando o primeiro capítulo dessa série, Brasileiros de Sucesso em Espectrometria de Massas, muito mais pela frente. Vem com a gente, participe da sociedade, financie a sociedade, seja um patrocinador, seja um divulgador, um incentivador, e se inspire no Boniek e vários outros que virão por aí. Boniek, muito agradecido, agradeço ao Carlos aí que nos bastidores esteve coordenando mais um podcast Papo de Ciência. Vem com a gente! Na química, a mágica acontece no ar. Reações que fazem nosso mundo girar. Espectrometria de massas, o futuro a brilhar. No BR+, a ciência vem pra ficar. Fala de reações, conhecimento em ação. Divulgando ciência de mão em mão. Papo de ciência, vamos celebrar. Química na veia, não vamos parar.